nós já vimos que uma equação diferencial de primeira ordem, escrita na seguinte forma: m de x, y, uma função de x, y, dx mais n de x, y, de y igual a zero. Esta equação é exata se estes coeficientes m e n satisfizerem esta relação. De fato, nós provamos que esta condição é necessária e suficiente para a equação ser exata. Então, se isso acontece, a equação é exata, e se ela é exata, significa que esta equação pode ser escrita como df igual a zero, de modo que a solução tem esta forma, né? Nós vimos inclusive o procedimento, caso a equação fosse exata, que levava à construção da solução nesta forma. Bom, vamos ver agora os casos em que a nossa equação diferencial não é exata. Então, suponhamos que uma equação escrita nessa forma seja tal que dm dy é diferente de dn dx. Em muitos casos, nós vamos mostrar agora, é possível determinar um fator que, quando multiplicado por toda essa equação, torna essa equação exata. Então, o que nós chamamos de fator integrante μ, que é uma função a princípio de x e y, tal que agora é exata. Normalmente é muito difícil determinar este fator integrante, mas em alguns casos é fácil, então vale a pena tentar encontrar μ, pelo menos nesses casos. Então, o que nós temos que fazer é impor a condição: a derivada parcial de μ vezes m de y tem que ser igual a derivada parcial de μ vezes n dx. Ou seja, vamos abrir essa expressão um pouco mais. Então, nós vamos ter dm dy vezes m mais μ vezes dm dy é igual a dm dx vezes n mais μ dn dx. Então, esta é a relação que deve satisfazer o μ. Façamos agora algumas hipóteses. Vamos supor inicialmente que o fator integrante μ é uma função somente de x. Bom, neste caso, o que acontece com esta equação que eu tenho aqui? Onde eu tenho dm dy, derivada parcial de μ com relação a y, eu tenho zero, né? Então, o que vai me sobrar? μ vezes dm dy é igual a
dmi dx vezes n mais mi dn dx. Ou seja, vamos reescrever isso aqui. Mi vezes dm dy menos dn dx é igual a dmi dx vezes n. Então vamos separar variáveis agora nesta equação. Ou seja, vamos reescrevê-la da seguinte forma. Dmi sobre mi é igual a 1 sobre n vezes dm dy menos dn dx. E aqui dx. Bom, se esta quantidade que está aqui for uma função realmente somente de x, a nossa hipótese 1 é consistente, né? Ou seja, neste caso, nós podemos realmente integrar ambos os lados dessa equação, porque eu tenho aqui somente um termo envolvendo a variável mi e aqui um termo envolvendo somente variável x. Certo? Então, integrando esta equação, nós poderíamos obter o logaritmo de mi é igual a esta integral, né? 1 sobre n dm dy menos dn dx dx. Ou seja, o nosso mi fica determinado por esta integral. Bom, outra maneira de escrever isso seria mi é e elevado a esta integral, né? 1 sobre n dm dy menos dn dx. Caso a nossa hipótese 1 de que mi depende somente de x não seja válida, ou seja, se esta função que está aqui não é uma função somente de x, nós devemos abandoná-la e tentar outra hipótese. A mais óbvia é que mi é uma função somente de y. Então, neste caso, como é que fica a nossa equação original, né? Este termo que contém derivada parcial em x vai desaparecer. E aqui eu tenho uma derivada total. Então vamos reescrever isto aqui embaixo. Então eu tenho dmi dy vezes m mais mi dm dy é igual a mi dn dx. Bom, separando os termos aqui, nós temos então mi vezes dm dy menos
dn dx é igual a m de mi de y. Tá? Ou seja, vamos separar essa equação. Então nós temos aqui dmi sobre mi é igual a 1 sobre m derivada parcial de m com relação a y menos derivada parcial de n com relação a x de y. Como no caso 1, a nossa hipótese mi, de que mi é uma função somente de y, somente vai ser válida se esta função aqui for uma função somente de y também. Neste caso, nós poderemos integrar ambos os lados desta equação para obter então mi igual a e elevado a integral de dm de y menos dn de x de y. Em geral, nem a hipótese 1 nem a hipótese 2 vão ser verdadeiras, né? Isso aqui realmente só vai ser válido em alguns casos especiais. E nós estamos estudando esses casos especiais. Vejamos como isso aqui se aplica num exemplo. Então, suponhamos uma equação diferencial da seguinte forma: 6xy dx mais 4y mais 9x ao quadrado de y igual a 0. Bom, vamos chamar esta função aqui de m e esta função aqui de n. Bom, então vejamos se a equação é exata. Então, vamos usar o nosso critério, né, que é condição necessária e suficiente para a equação ser exata. Ou seja, a derivada parcial de m com relação a y é igual a 6x. Né? A derivada parcial de n com relação a x é 18x. O nosso critério diz que a nossa equação é exata se essas duas derivadas são iguais. Obviamente elas são diferentes, né? E isso implica que a equação não é exata, né? Então a equação não é exata. Bom, busquemos então um fator integrante, né? Lembrando, né, o que era o fator integrante? É uma função mi tal que multiplicada por m faz com que essa derivada parcial com relação a y seja igual a derivada parcial de mi por n com relação a x, né? Ou seja, a equação μm vezes dx mais μn de y igual a 0 é exata. Bom, vamos novamente então analisar os diferentes casos. Primeiro, vamos supor que mi é uma função de x.
certo? Bom, normalmente não vale a pena memorizar as fórmulas, né, que eu escrevi anteriormente. Basta, por exemplo, rededuzir tudo desta relação aqui. Todas as fórmulas aqui seguem-se de modo extremamente lógico. Mas, como eu já as escrevi em cima, eu não vou deduzir novamente. Certo? Se eu tiver essa suposição aqui, de que μ é uma função somente de x, então o μ deve ser dado por esta relação, né, que nós deduzimos aqui no primeiro caso. Aqui, né? Ou seja, vamos escrever direto isso aqui, tá? Ainda sem o símbolo da integral, porque eu não sei se essa função aqui depende só de x realmente. Então isso aqui vai ser 1 sobre n dm dy menos dn dx. dx. Bom, calculemos então quem são essas funções. Vamos escrever isso aqui explicitamente. Isso aqui é 1 sobre n. Né? Quem é n? Está aqui. 1 sobre 4y, né? Mais 9x². Derivada parcial de m com relação a y é 6x. Derivada parcial de n com relação a x é 18x. Ou seja, nós obtemos aqui 12 menos 12x dividido por 4y mais 9x2. Certamente isso aqui não é uma função somente de x, né? Portanto, esta hipótese que nós fizemos aqui deve ser descartada. Nós vamos tentar então outra possibilidade, que é a de que μ é uma função de y somente. Então, neste caso, a nossa equação para envolvendo μ, né, vai ficar dμ sobre μ é igual a 1 sobre m vezes dn dx menos dm dy dy. Vamos agora substituir os respectivos valores nesta expressão. Então nós temos que m é 6xy. Então nós temos aqui 1 sobre 6xy. dn dx nós calculamos anteriormente, que é 18x. dn dx é 6x dy. Então isso aqui dá 12x sobre 6xy dy, ou seja, 2 sobre y dy. Então, a nossa hipótese é consistente, parece ser consistente, porque dμ sobre μ é
igual a uma função de y somente. Ou seja, o mi pode ser integrado, né? Então nós temos, integrando ambos os lados desta expressão, vamos escrever aqui dmi sobre mi, integrando aqui. Então nós temos logaritmo natural de mi é igual a 2 vezes logaritmo de y. Ou seja, mi é igual a y quadrado, né? Porque eu passei o 2 para cá, comparei os dois logaritmos. Não me preocupei aqui com constante arbitrária, porque basta que nós encontremos um fator integrante. Bom, a nossa equação original, que antes era m dx mais n dy igual a zero, agora, quando multiplicada por este mi que nós acabamos de encontrar, agora torna-se exata, né? Certo? Eu vou chamar esta quantidade aqui e esta aqui de m com tio em cima, só para distinguir do m e n originais, né? Então, agora m tio vai ser y ao quadrado, vezes a nossa expressão m, que era 6xy, então isso aqui vai ser 6xy ao cubo. Por outro lado, n tio é mi vezes n, que é y ao quadrado. Bom, quem é n, né? N é 4y mais 9x ao quadrado. Certo? Então agora a nossa tarefa é encontrar um f para esta nova equação que é exata. Então vamos lá, escrevamos as equações que devem ser satisfeitas por este f. Então, df dx deve ser igual a m tio, né, que é 6xy ao cubo. Por outro lado, df dy deve ser igual a n tio, que é igual a 4y ao cubo mais 9x ao quadrado y ao quadrado. Novamente eu vou dar números a estas equações. Essa é 1 e 2. E nós devemos escolher uma delas para integrar. Tomemos a equação 1. Então, f é igual a... Integrando parcialmente com relação a x, eu tenho aqui 3x ao quadrado, y ao cubo, mais uma função que eu ainda não conheço, que depende de y. Eu vou chamar essa equação aqui de 3. Bom, agora eu vou proceder substituindo 3 em 2. Certo? Substituindo 3 em 2, nós temos, então, derivada parcial de f com relação a y. Né? Vamos escrever assim, derivada parcial de f com relação a y é quanto? É 9
vezes x ao quadrado vezes y ao quadrado mais φ'. Mas isso também é igual ao lado direito de 2, que é 4y ao cubo mais 9x ao quadrado y ao quadrado. Então nós notemos que esses dois termos aqui se cancelam nesta expressão e nós temos então φ' é igual a 4y ao cubo. O que implica que a nossa função φ é y na quarta. Bom, isso agora determina completamente o f, né, que nós estávamos buscando. Então f é 3x ao quadrado vezes y ao cubo mais y na quarta. Bom, e a solução é obtida fazendo-se f igual a uma constante arbitrária. Então agora esta é a solução para o nosso problema. Certo? Para dar a solução não basta dizer que f é igual a isso aqui, né? Temos que ser bastante explícitos no final, dizendo que f igual a esta expressão, que é igual a uma constante, é a solução da equação diferencial. Além disso, devemos observar ainda que esta não é necessariamente a solução geral do nosso problema. Como acontece tipicamente no caso de equações não lineares, né, como era a nossa equação diferencial, pode haver alguma solução escondida que não está contemplada aqui. Somente no caso de equações diferenciais lineares é que nós temos total segurança sobre a generalidade de uma solução.